Bom dia, turma do oitavo ano. Vamos para a correção da nossa atividade aí solicitada nas páginas 123, 125 e 127. Não todas as questões, né? Apenas algumas. Nós estamos falando, né, sobre o produto da soma pela diferença de dois termos, foi a última coisa que eu expliquei. E também o quadrado de três termos. Certo, pessoal? Então nós vamos agora corrigir essa questão número 3 aí, que pede para você escrever de duas maneiras diferentes, né, a área da parte pintada da figura a seguir. Então nós temos aí, ó, a figura, né? Nós temos ela na parte verde, né? A figura como se fosse um quadrado todo verde e inscrito dentro desse quadrado verde a gente tem esse quadrado branco. OK, pessoal? Então ele pede para você expressar de duas maneiras diferentes, né, a área desse quadrado aí, ou seja, a área da parte pintada, ok? Bom, então vamos para o rascunho aí para a gente entender essa questão aí, ok? Lembra de uma coisa, né? O quadrado verde ele tem dimensão x, ou base e altura, né? Vamos dizer assim, a base e a altura. Já o quadrado branco, né, ele tem base 2 e altura 2, ok? Então vamos lá, pessoal. Como é que nós vamos ter que fazer isso aí, ó? A primeira coisa que a gente pode fazer, a primeira forma, né, da gente representar a área pintada aí, ou a área colorida, será o quê? A gente pegar a área como se o quadrado, né, ele fosse todo verde, sem estar inscrito esse quadrado branco, e subtrair a medida do quadrado branco, ok? Vamos fazer isso então. Então, pronto. Então nós vamos aqui, ó. A área verde a gente viu que o quadrado ele tinha lado x. Então a área verde vai ser lado vezes lado, então a gente faz x ao quadrado, né? Ou seja, x vezes x, x ao quadrado. A área do quadrado branco, lembra que ele media 2, né? O lado dele media 2, então a área 2 ao quadrado. E isso eu sei que é igual a 4. Portanto, pessoal, a área total, eu vou colocar aqui, ó, AT, a área total, ou seja, a área da parte verde, né, que ele quer, vai ser o quê? A área verde, ó, x ao quadrado, diminuído a área branca. Já que nós não queremos a parte branca, nós queremos apenas a parte verde. Então ficaria x ao quadrado menos o 4. Ok, pessoal? Uma outra forma da gente calcular é a gente perceber o seguinte, que já que aquele quadrado branco ele está inscrito dentro do quadrado verde, ele cobre ali uma parte da área verde, a gente pode entender, pessoal, que nós temos o que, ó, outra forma de fazer a área. Nós temos então o que, ó, nós podemos entender que o quadrado verde media x de lado. Ao desenhar nele aquele quadrado branco, ele perde 2 em cada um de seus lados. Certo, pessoal? Já que nós temos um quadrado maior e um quadrado menor inscrito dentro. E o quadrado menor ele tem 2, mede 2, né, de lado. Então isso, a gente pode entender que o lado x da figura verde perde 2. E isso é feito lado a lado. Então, de um lado ele perde 2 e do outro também. Então, x menos 2. Eu poderia expressar essa área também dessa forma, ó. A área é igual. Vamos para a questão 4 aí agora, que pede para a gente calcular aí, né, o produto da soma pela diferença de dois termos. Como é que a gente faz? Lembra da regra, né? A gente vai fazer simplesmente o quadrado do primeiro termo. Antes de mais nada, você tem que observar, ó, que são termos iguais, porém, nós temos a soma e o outro nós temos a diferença entre dois termos. Um é a soma de dois termos e o outro é a diferença, e os termos são iguais.
Então, nós vamos fazer o quê? O quadrado do primeiro vai ficar 2a assim ao quadrado e menos o quadrado do segundo, b ao quadrado, ok? Resolvendo isso aí, nós vamos ter 2 ao quadrado, 4, a elevado ao quadrado fica a ao quadrado. E aí a gente conserva b ao quadrado, porque não há o que fazer com ele. Portanto, ficamos com 4a ao quadrado menos b ao quadrado. Nesse exemplo B, nós temos aí 5a mais 4b e 5a menos 4b. Então, são termos iguais, um é a soma e o outro é a diferença. Então, quadrado do primeiro, 5a ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 4b ao quadrado. Aqui resolvemos, 5 ao quadrado é igual a 25, a elevado ao quadrado, a ao quadrado, menos 4 vezes 4 é igual a 16 e b ao quadrado fica b ao quadrado. Certo, pessoal? Quem fez assim está correto. Aqui, pessoal, nós temos menos x mais 3y e menos x menos 3y. Ó, termo menos x está igual. 3y e 3y está igual. Um é a soma e o outro é a diferença, então eu posso aplicar tranquilamente a regra. Então vamos lá, o quadrado do primeiro menos x ao quadrado menos o quadrado do segundo, 3y, assim, ao quadrado. Eu devo lembrar, né, que eu quero o número e a letra ao quadrado. O menos x elevado ao quadrado, a gente sabe que qualquer número negativo elevado ao expoente par, ele vai dar positivo. Então, x elevado a 2 fica x a 2. Aí nós vamos colocar aqui o menos 3 ao quadrado é igual a 9, y ao quadrado é y ao quadrado. Então, ficamos com x ao quadrado menos 9y ao quadrado. Nessa questão, nós temos aqui, né, 3 quartos A menos 1 meio B, e os mesmos termos aqui, um na diferença e o outro na soma. Então, vamos lá. O quadrado do primeiro vai ficar 3 quartos de A elevado ao quadrado. Aí vem menos 1 meio B, deixa eu puxar mais para cá, 1 meio B elevado ao quadrado. Aí eu não tenho espaço ali, eu vou seguir aqui na frente, ó. Aí nós vamos ter, ó, 3 ao quadrado é igual a 9, 4 ao quadrado, 16. A elevado ao quadrado fica A ao quadrado, menos 1 elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado é igual a 1, 2 elevado ao quadrado é igual a 4. B a 2, B ao quadrado, né? Fica B ao quadrado. Então, ficamos dessa forma, ó. Aí na letra E, não pediu a letra E, pediu para a gente ir até a D, né? Mas aí a gente vai solucionar aqui essa letra E também. 0,25a ao quadrado mais 1. São os dois termos iguais, ó. Um é a soma e o outro a diferença. Então, nós podemos fazer o quadrado do primeiro, 0,25a ao quadrado elevado ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 1 ao quadrado. Beleza? Esse 0,25 elevado ao quadrado, você vai fazer 0,25 vezes 0,25, que vai dar 0,625. Aí você vai colocar o A. Como eu tenho o expoente 2, eu vou multiplicar 2 vezes 2. Quando eu não tinha esse expoente, eu fazia A ao quadrado, já dizendo 1 vezes 2. E aqui 2 vezes 2 é igual a 4. Aí você vai diminuir, 1 ao quadrado é igual a 1. Então ficamos assim, 0,625a à quarta menos 1. Página 125, a questão solicitada foi a questão 10. Na letra A nós temos aí 3 termos, pessoal, elevados ao quadrado, ou o quadrado de 3 termos. Aí nós desenvolvemos uma formulazinha aí, através, né, daquela representação geométrica, né? Aí nós primeiro eu apresentei a representação
geométrica de três termos ao quadrado. Como que ficaria, né? O x mais y mais z ao quadrado. E aí depois a gente desenvolveu repetindo a base duas vezes. E aí a gente viu que era possível também, através do cálculo, né, repetindo a base duas vezes, a gente desenvolver uma formulazinha aí para poder calcular o quadrado de três termos. Que ficou dessa forma, né? A gente vai fazer o quadrado do primeiro termo, então a ao quadrado. Aí você vai somar o quadrado do segundo, b no caso aqui, né, ao quadrado. E você vai somar o quadrado do terceiro, então mais, entre parênteses, 2c ao quadrado, certinho? Aí você vai dar seguimento, mais duas vezes, aí você vai multiplicar o primeiro termo vezes o segundo. Aí você vai dar seguimento, mais, aí você vai multiplicar duas vezes novamente, só que agora o primeiro termo vezes o terceiro, 2c. Ok, pessoal? Aí você vai mais, agora duas vezes, ó, você já fez duas vezes o primeiro e o segundo, o primeiro A e o terceiro. Agora você vai fazer o segundo B e o terceiro e finalizar. Então, duas vezes B e vezes 2C. Ok, pessoal? Agora é só resolver o que você tem aí. Então, A elevado ao quadrado não há o que fazer, você vai conservar. B elevado ao quadrado também você vai conservar. Aqui você vai manter o mais, porque você sabe que tudo que sai daqui do elevado ao quadrado, né, sempre sai positivo. Então, 2 ao quadrado, pessoal, é igual a 4. C ao quadrado é C ao quadrado. Aqui, mais, você pode acompanhar o jogo de sinal, né? Vai dar mais. 2 vezes A vezes B dá 2AB. Aqui 2 acompanha o mais, né? Sempre vai dar o jogo de sinal aqui, vai dar mais. Tem que fazer, né? Mas aqui a gente sabe que todos são positivos, então vai dar mais 2 vezes A, 2A. 2A vezes 2C dá 4AC. E aí vem mais, o jogo sinal aqui vai dar mais. 2 vezes B, 2B. 2B vezes 2C dá 4BC. E aí nós ficamos aí, pessoal, com esse polinômio aí. Não há o que fazer, porque são todos termos diferentes. Certinho? Vamos para a próxima questão aí, ó. Nós temos A menos B mais C ao quadrado. Vamos seguir o quadrado do primeiro, A ao quadrado. Aí vem mais o quadrado do segundo. Aí eu coloco assim, ó, menos B ao quadrado. Mais o quadrado do terceiro, C ao quadrado. Observa, pessoal, que sempre que o sinal tiver negativo, eu coloco o número e o sinal, certo? Então vamos lá. Agora nós vamos seguir, ó, mais isso para o caso de três termos ao quadrado, porque quando a gente está lá no quadrado da soma de dois termos, quando o B, né, tipo assim, tivesse só o A e o B, né, elevado ao quadrado, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Aí a gente não coloca negativo, a gente coloca só o valor. Tá? Mas aqui, para evitar qualquer erro, a gente coloca, né, o valor do termo ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo menos b ao quadrado mais o quadrado do terceiro. Aí vamos lá, duas vezes agora o primeiro a vezes o segundo b. Aí nós vamos colocar assim, ó. Aí nós vamos dar seguimento, mais duas vezes agora o primeiro A vezes o terceiro C. Aí nós vamos para mais duas vezes agora o segundo menos B vezes o terceiro C. Ok, pessoal? Agora vamos resolvendo aí, ó. O A ao quadrado fica A ao quadrado. Aqui, pessoal, você tem menos B ao quadrado, que a gente sabe que dá positivo, ok? E aí você já tem mais antes, então fica mais, ó. B ao quadrado fica B ao quadrado. E mais C ao quadrado, desce, né? Não há o que fazer, C ao quadrado. Aqui jogo de sinal, mais com mais é mais e com menos fica menos. 2 vezes A vezes B, 2AB.
Aqui está tudo positivo, então vai ficar mais. 2 vezes A vezes C dá 2AC. E aqui, pessoal, mais com menos com mais fica menos. 2 vezes B vezes C, 2BC. E aí nós ficamos dessa forma. Certinho, pessoal? Olha aqui, menos A menos B menos C elevado ao quadrado. Então vamos lá, o quadrado do primeiro menos A ao quadrado mais o quadrado do segundo menos B ao quadrado mais o quadrado do terceiro menos C ao quadrado, ok? Aí a gente vai seguir agora mais duas vezes o primeiro menos A vezes o segundo menos B. Segue mais duas vezes agora o primeiro menos A vezes o terceiro. Já fizemos com o segundo, agora é a vez do terceiro, menos C. Beleza? Aí segue mais duas vezes, tá ficando grande aí, mas vamos lá. Duas vezes agora o segundo menos B e vezes o terceiro menos C. Ó, agora é só a gente ir resolvendo aí, vamos lá. Qualquer número ao quadrado, né, ou posso pensar elevado ao expoente par, sempre dá mais. Então A ao quadrado menos A ao quadrado fica A ao quadrado positivo. Mais menos B ao quadrado fica B ao quadrado assim, positivo. E C negativo ao quadrado fica C ao quadrado positivo. Certinho? Aí a gente vai seguir agora, sempre fazendo o jogo sinal. Mais com menos é mais. 2 vezes A vezes B, 2AB. Aqui mais com menos e com menos vai dar mais. 2 vezes A vezes C dá 2AC. Aí você tem aqui, ó, mais com menos com menos mais. Então eu vou colocar aqui o mais e 2 vezes B vezes C, 2BC. Ok, pessoal? E aí você finaliza, não há mais o que fazer. Olha a letra D. Temos ABC mais 2x e menos y ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro, ABC ao quadrado, mais o quadrado do segundo, 2x ao quadrado, mais o quadrado do terceiro, menos y ao quadrado. Aí segue, né, pessoal? Vem mais duas vezes o primeiro ABC vezes o segundo 2x. Aí nós vamos mais duas vezes agora o primeiro ABC vezes o terceiro menos y. Certo, pessoal? Aí nós vamos para finalizar mais duas vezes. Agora nós vamos pegar o segundo termo, que é o 2x, vezes o terceiro, que é o menos y. Ó, agora é só resolver o que nós temos aí. ABC ao quadrado vai ficar A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado. Mais, aqui 2x elevado ao quadrado vai sair mais. Como eu já tenho mais aqui fora, continua mais. 2 vezes 2 é 4, x ao quadrado é x ao quadrado. Aí você tem aqui um positivo antes, mas qualquer número elevado ao quadrado, se for ele negativo, vai dar mais. Então, permanece o mais. Y elevado ao quadrado, y ao quadrado. Aqui, pessoal, 2, tudo positivo, então vai dar mais no jogo de sinal. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2 dá 4. ABC vezes x dá ABC, x na ordem. Aqui, pessoal, ó, mais com mais dá mais e com menos dá menos. 2ABC vezes y dá 2ABCY. Ok? E aqui nós temos mais com mais dá mais e com menos, jogo sinal dá menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes y. Ó, 2 vezes 2x vai dar 4x vezes y, 4x e y. Ó, então ficou dessa forma aí o seu polinômio, certinho? Vamos para essa questão aí, ó.
questão é, nós temos 1 mais 2a mais 1 meio b ao quadrado. Vamos ver? O quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, mais o quadrado do segundo. Se tiver positivo, pessoal, não se preocupe em colocar aqui mais 2a e elevar ao quadrado. Nem precisa. Você põe assim, ó, 2a, o sinal de fora aqui já basta. 2a ao quadrado mais, aí vem o outro também é positivo, então 1 meio b ao quadrado. Aí você vai dar seguimento, mais 2 vezes o primeiro 1, vezes o segundo 2a, mais 2 vezes o primeiro 1, vezes o terceiro, que é 1 meio b. Ó, aí segue mais 2 vezes o segundo 2a, vezes o terceiro 1 meio b. Ó, 2 vezes o segundo 2a vezes o terceiro 1 meio b. Agora é só resolver, vamos lá? 1 ao quadrado é igual a 1, segue o mais, aqui eu sei que vai dar positivo. 2 ao quadrado é 4, a ao quadrado fica a ao quadrado. Aqui segue o mais, qualquer coisa que ao quadrado vai dar mais, então já segue daqui. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, então fica 1 quarto de b ao quadrado, né? O b aqui tem 1, 1 vezes 2, 2, então b ao quadrado. Aqui tudo positivo vai ficar mais. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2a dá 4a. Aqui, todos mais, eu devo tomar só um cuidado aqui, ó. 2 vezes 1, 2, vezes 1, 2. Então, positivo, 2. E eu tenho que multiplicar aqui embaixo também. Então, 1 vezes 1, 1. Onde é que está esse 1? Está oculto embaixo. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Ó, acompanhado B. Aqui vem 2 vezes o 2a e vezes esse aqui, a mesma coisa. No jogo de sinal vai dar mais, são todos positivos. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 1, 4, a vezes b, então fica 4ab sobre 1 vezes 1, 1, 1 vezes 2, 2. Ok, pessoal? Aí só o que eu vou fazer agora é o que, ó? É resolver as frações em que eu tenho condições de dividir, né? Então eu vou descer o 1 mais o 4a ao quadrado mais 1 quarto de b ao quadrado. Aí vem mais 4a, certo? E aí 2 dividido por 2 é 1, então fica mais b. E aqui segue o mais, 4 dividido para 2, 2, então fica 2ab, certo, pessoal? Eu não vou organizar conforme o grau, certo? E aí vocês vão ficar com essa forma aí. Mas quem organizar ou se achar uma alternativa, se fosse uma questão de marcar que os termos, né, não estariam nessa ordem, é porque ele organizou conforme o grau, ok? Mas aí nós vamos deixar dessa forma aí. Não vou obrigar a fazer a arrumação dos termos não, certo? Vamos para a próxima questão. Página 127, né? A questão solicitada aí foi a 14. Fala também de produto da soma pela diferença de dois termos. Então vamos lá. Quadrado do primeiro, né? 3a ao quadrado menos o quadrado do segundo, 3b ao quadrado. Agora é só resolver. 3 vezes 3 é igual a 9. A ao quadrado fica a ao quadrado. Aí você segue o menos. 3 vezes 3 é igual a 9. B elevado ao quadrado. B ao quadrado. Ok? E ficamos assim. Na letra B eu tenho dois termos iguais, ó. Porém, um é a diferença, o outro é a soma. Isso é produto da soma pela diferença. Então, o quadrado do primeiro, 3x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 2 ao quadrado. 3 vezes 3 é igual a 9, x ao quadrado é x ao quadrado. Aí vem menos, 2 ao quadrado é igual a 4. Ficamos assim, então. Nesse daqui, ó, dois termos iguais, um é a soma e o outro é a diferença. Então, o quadrado do primeiro, 5a ao quadrado, ó, menos o quadrado do segundo, 1 ao quadrado.
O quadrado do primeiro, pessoal, é 5a ao quadrado elevado ao quadrado. Então, 5 vezes 5 dá 25. O a, 2 vezes 2 é igual a 4. E aí você vai com menos, 1 ao quadrado é igual a 1. Na letra D, o quadrado do primeiro, pode observar, os termos são iguais, porém um é a soma, outro é a diferença. Aí vai ficar o quê? O quadrado do primeiro, a ao quadrado elevado ao quadrado. Aí vem menos o quadrado do segundo, 2bc elevado ao quadrado. Aqui coloca, né, a base, multiplica os expoentes, porque é potência de potência. 2 vezes 2, 4. Aí vem menos 2 ao quadrado é igual a 4. BC ao quadrado fica B ao quadrado, C ao quadrado, e ficamos assim. Na letra E, eu tenho aí 1 meio menos 2a sexta B a quarta, né? C ao quadrado. Um é a soma e outro é a diferença. Então vamos lá, o quadrado do primeiro, 1 meio ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 2a sexta B a quarta C ao quadrado elevado ao quadrado. 1 vezes 1 é igual a 1, 2 vezes 2 é igual a 4. Aí você vem com menos, 2 ao quadrado dá igual a 4. Aí você faz o A, 6 vezes 2, 12. Aí vem o B, 4 vezes 2, né? Dá 8. Aí vem o C, 2 vezes 2, 4. E você encerra dessa forma. Certinho? E para finalizar, temos essa F aí, pessoal, onde nós temos aí 0,15 x ao quadrado menos 1,3 y ao quadrado, e um tá na diferença, né? E o outro tá na soma. São termos iguais, então nós vamos fazer, né, daquela forma lá, o quadrado do primeiro. Então vem 0,15 x ao quadrado. Ficou feio. Bora lá para baixo. Ó, o quadrado do primeiro, 0,15 x ao quadrado elevado ao quadrado. Aí vem menos o quadrado do segundo. Lembra que era 1,3y ao quadrado. Então, 1,3y ao quadrado elevado ao quadrado. Agora, pessoal, olha só. O 0,15 ao quadrado, você vai fazer 0,15 vezes 0,15. 0,15 vezes 0,15, você vai achar 0,0225. 0,0225. X, 2 vezes 2 é igual a 4. Aí vem menos 1,3, né? Ao quadrado, você vai fazer 1,3 vezes 1,3, que vai dar 1,69. Y está elevado ao quadrado e também ao quadrado. Então, o y, 2 vezes 2 é 4. Ok, pessoal? E nós finalizamos aí a nossa correção.